Olá pessoal, meu nome é Jonathan e bem-vindos ao Galder Armador. E hoje nós vamos falar sobre Freya, a deusa dos escandinavos e dos germânicos, que é muito importante, principalmente pra mim, e vocês já vão saber o porquê. Então, eu acho legal a gente começar esse vídeo falando sobre Freya, porque ela é uma das muitas deusas e deuses também que sofreram com o sincretismo e também sofreram com o mundo machista de hoje em dia e simplista, né, referente aos deuses. Por quê? Com o resgate do culto a esses deuses antigos, e também junto com a cultura pop e tal, que, né, as pessoas começaram a fazer histórias sobre esses deuses, sobre esses panteões, e acabou que cada deus foi simplificado, né? Tem o deus da guerra, tem o deus da fertilidade, tem o deus da uva, tem o deus, né? E as divindades, né, são uma consciência maior. Como é que uma consciência maior vai ter um atributo só? E na verdade, o que muitas pessoas esquecem é que esses atributos que essas divindades têm para nós, como o deus da fertilidade, da deusa da beleza, esses atributos são para nos auxiliar, enquanto encarnados, na nossa jornada tanto espiritual quanto pessoal aqui. Por quê? Os deuses, essas consciências maiores, não se limitam a essas qualidades, esses atributos. E mesmo quando as pessoas que não limitam esses deuses, mesmo assim, em todos a lista de atributos em que pode ter sobre essa divindade, ainda não é tudo o que a divindade é. Freya sofreu muito com isso, porque tu vai estudar sobre ela, vai em blog, vai em site, vai em vídeos, vai ler livros. A maioria, 80% disso tudo, vai dizer que Freya é simplesmente a deusa da fertilidade. E não, Freya é muito mais do que isso. E dentre todas as deusas que eu já tive contato, todos os deuses que eu já tive contato, tirando Odin, e aí eu já explico por que isso, ela é a deusa mais versátil que eu já tive contato e que eu já estudei e que eu sei e conheço até agora. Por quê? A Freya não é simplesmente a deusa da fertilidade, a deusa do sexo ou a deusa da beleza. Ela tem muitos mais atributos do que isso. Antigos povos que cultuavam apenas os deuses Vanir, e aí provavelmente a gente vai fazer um vídeo explicando a diferença entre Vanir e Aesir, mas vou dar uma introdução rápida. Aesir são os deuses da guerra, dos conflitos, né, como Odin, Thor, Frigga, Tyr, Loki e tal. Mas eles não são só deuses da guerra, né? De novo, deuses não têm apenas um atributo, eles têm outros atributos. Mas a diferença é que esses deuses Aesir vieram com os povos indo-europeus para a Escandinávia. Eles também ficavam no norte da Europa, só que não exatamente ali na Escandinávia ou na Germânia, que hoje é a Alemanha. Eles migraram para aqueles lugares, a Escandinávia e a Germânia, e ali eles entraram em conflito com as tribos que cultuavam os deuses Vanir. E Freya é uma deusa Vanir. E o culto aos deuses Vanir é bem mais antigo do que aos deuses Aesir. E por isso eles são muito retratados como deuses da fertilidade, deuses que cuidam da manutenção ali da colheita e tal. Porque os povos germânicos e escandinavos, antes da chegada das tribos indo-europeias, eram em sua maior parte povos agrícolas, né? Cuidavam ali da terra, plantavam para comer. E aí veio os indo-europeus que lidavam muito mais com expedições, com conquistar outras tribos, com a guerra mais propriamente dita mesmo. Teve uma guerra, e depois a gente fala sobre essa guerra, né? E entre os povos que cultuavam os Aesir e os Vanir. E nessa guerra poucos deuses Vanir
poucos cultos a esses deuses permaneceram, que foi a Freyr, a Freya, a Nertus e Nioth. Junto a isso, Freya ganhou uma importância também dentro do povo Aesir. Ela era a deusa mais importante dos Vanir e ela se tornou a deusa mais importante dos Aesir. Ela não se tornou uma Aesir, mas teve um armistício em que concordaram em que ficaria ali o culto a ela, ao Freyr e aos outros que eu já falei. E então ela ganhou atributos também de guerrilha. Ela já tinha outros atributos além de fertilidade, beleza. Com essa junção com os Aesir, ela ganhou a sua face guerreira de um modo mais ativo, né? Ela ensinou a magia Seidir, que é uma magia xamânica muito complexa, em que é preciso muito estudo para começar a entender. Tem alguns livros, poucos que são em português. A gente vai fazer um vídeo sobre essa magia também, sobre nossas experiências com ela. Enfim, ela ensinou isso a Odin, e por conta disso ele cedeu a ela a escolha de 50% dos espólios de guerra em batalha. O que são esses espólios de guerra? São as almas dos guerreiros que morreram ali na batalha e que iriam para Asgard. Antes de Odin, Freya vai nos campos de batalha, ela lidera as Valquírias com o nome de Valfreya e recolhe metade das almas dos guerreiros mortos ali. Ela escolhe primeiro e ela escolhe os seus preferidos, né, em aspas. E depois ela vai embora e Odin recolhe e leva para Valhalla. Freya leva seus guerreiros para a planície de Folkvanger, nos seus palácios Sisrumnir, né, que esse nome que é complexo, bem estranho de falar, significa muitos salões. Ela tem uns salões gigantescos. E outro atributo muito importante de Freya é esse que é ligado à morte. Tanto pela ligação com as Valquírias, quanto sobre as guerras, ela também lida muito com a morte. Então, eu cheguei a falar no vídeo anterior que eu fiz sobre deuses que lidam com a morte, e Freya é uma dessas, né? Então, ela também lida com isso. Mas um dos aspectos muito importantes dela é sobre o xamanismo, né? Também da magia Seidir. Ela é uma deusa xamânica, assim, por natureza. Ela lida com transe, com meditações. A prática Seidir lida muito com isso. E ela tem totens, né, que são diretamente ligados a ela. O xamanismo é o começo da espiritualidade aqui na Terra, né? O xamanismo é o começo de tudo, assim, espiritualmente dito. E ela tem essa ligação porque ela é uma divindade que é cultuada há muito tempo. Então, ela tem totens que são diretamente ligados a ela. Ela tem falcão, ela tem o javali, também pela ligação com Freyr, o irmão dela. Ela tem os seus gatos, ela tem o cisne, todas as aves de rapina também são ligadas a ela, né? Mas principalmente o falcão. Ela tem uma capa que é feita de penas de falcão e que ela sobrevoa os mundos. E aí que entra uma das versatilidades dela, e que é um dos aspectos que ela tem parecido com Odin, que Odin também viaja entre os mundos. Ele também vai e se mete em vários lugares para obter conhecimento. Freya também faz isso. Metamorfoseada de falcão, né? Essa capa de penas dela permite que ela sobrevoe, se torne um falcão, sobrevoe os lugares. E nesse ponto ela é muito ligada a Odin. Também tem outros aspectos em que os dois são quase que um lado diferente de uma moeda, cada um, porque os dois são deuses muito subjetivos e de personalidades muito complexas, em que tu não sabe direito o que a divindade quer, o que a divindade está falando, por quê?
Odin é muito misterioso, né? Ele também tem muitas faces e muitos nomes, assim como Freya. E eu já vi, já percebi nas ligações que eu tive com ela, e principalmente numa que eu tive muito mais forte do que as outras, em que eu realmente vi ela, escutei ela, cheguei não aqui, mas onde eu vi ela, a tocar nela, ela tocou em mim, e que ela é uma deusa que, assim, é difícil de entender, né? É complexa. Ela tem uma personalidade muito misteriosa, em que tu não sabe exatamente o que ela quer. Mas a energia dela é muito boa, assim, é muito leve. Não é leve, porque ela é uma energia forte, né? É uma energia que tu tá ali e aí Freya chegou e tu fica, opa, Freya tá aqui. Mas é uma energia acolhedora, né? Até, eu sinto bastante isso porque Freya é a minha deusa mãe, né? E a gente vai fazer um vídeo falando só sobre Deus mãe, deusa mãe e Deus pai. E eu descobri isso e foi muito legal descobrir isso. Mas ela tem, pelo menos comigo, eu sinto essa energia muito maternal dela. E também tem essa questão de que às vezes eu não entendo o que ela quer. Não porque ela não seja indecisa, mas é porque ela não explica exatamente, né? Ela não é muito aberta, né? Ela é bem complexa mesmo. Quem já trabalhou com Odin vai entender. A Freya também é muito importante para as mulheres. E por que eu digo isso? Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade machista. E Freya é uma das deusas, assim, digamos, mais feminista que eu já conheci. Por quê? Ela não tem consorte, né? Muitos deuses e deusas, principalmente na cultura escandinava, lá na tradição escandinava e germânica, toda deusa tem um deus que é marido. E todo deus tem uma esposa, pode ser gigante ou deusa mesmo. E Freya não tem. Ela tem um ser que é ligado a ela, que é Odir, que só que ele passa a maior parte do tempo fora, porque ele está viajando. E é Odir, e muitas pessoas interpretam esse Odir numa face de Odin. Eu também sou uma dessas pessoas, né? Então Freya é uma deusa livre. Ela usa do sexo para atingir seus objetivos, né, nos seus mitos. Tanto que é assim que ela consegue o seu colar de Vizigami, que é de âmbar e ouro, que foi feito por 4 anões. E aí ela pegou esse colar para ela depois de passar uma noite com cada um desses 4 anões. Então ela é uma deusa de sexo livre. Ela não é presa a um deus que seja marido dela, né, nas lendas. Então ela tem vários amantes. Freyr, que é seu irmão, é um deles. E, né, não fiquem horrorizados, são divindades, não são como nós aqui em carne que tá transando com o irmão. Não, são divindades. Então nos seus mitos ela tem muitos amantes. Então, talvez vocês vão perceber que tá um pouquinho diferente o lugar aqui, porque acabou a memória do celular enquanto eu tava gravando o vídeo, e aí eu tive que passar pro notebook para editar e apagar no celular para gravar de novo. Então provavelmente não tá enquadrado como estava antes, mas enfim, eu vou continuar. E até esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, peço desculpas por vocês. Como eu estava falando, ela é uma deusa livre, né? Ela não é presa a um deus. Então ela traz muito do empoderamento que as mulheres hoje em dia precisam na nossa sociedade. Porque infelizmente acontece, nós vivemos numa sociedade machista. E para vocês mulheres que querem trabalhar com uma deusa, com uma divindade, e também na vida pessoal mesmo, não consegue ter tanta visibilidade por conta dessa sociedade machista, ou quer ajuda para ter empoderamento, e quer trabalhar com uma divindade, Freya é perfeita para isso. Ela já era antes, muito antes da era patriarcal, ela já era a deusa que cuidava
das mulheres, né, que trata as mulheres com devido respeito, até porque ela é uma divindade feminina, as divindades femininas têm isso como característica, claro, mas ela até os dias de hoje, muitas mulheres que lidam com ela, falam com ela, conversam com ela, têm uma ligação com ela, sentem essa ajuda, essa força que vem dela para vencer dificuldades desse mundo machista em que a gente vive. Outra coisa, para as pessoas que têm questões sobre sexualidade, não se aceita muito bem, é lésbica, é gay, ou bissexual, não se aceita muito bem, tem problemas com isso, ou se aceita, mas tem problemas na tua vida, com pessoas que estão ao teu redor sobre isso, tu pode pedir ajuda para a Freya. E ela pode ajudar se tu mora com os teus pais e eles não aceitam muito bem, ou eles não vão aceitar muito bem, tu não falou ainda, e tu tem certeza que eles não vão aceitar o fato de tu ser gay, de tu ser lésbica, ela pode ajudar nesse problema. Vocês também podem chamar ela para ajuda em magia. Ela tem essa ligação, né? Ela é a deusa da magia da Escandinávia, da Germânia. Ela é a deusa do xamanismo e dos transes e tal. Então vocês podem pedir ajuda dela para aprender. Ela me ajuda. Toda vez que eu falo com ela, toda vez que eu vejo ela, seja em sonhos, seja em projeção astral, ela me cobra para estudar. Então, assim, você vai pedir ajuda para ela provavelmente vai te cobrar, olha só, estuda, né? Eu te ajudo, mas estuda. Eu acho que esse vídeo ficou até bem completo e ficou um pouquinho longo, então eu vou encerrando por aqui. Caso vocês queiram saber mais sobre Freya, eu posso fazer mais vídeos sobre ela, né? Se você sente uma ligação com ela, tu vai atrás, estuda sobre ela, tenha um pouco de filtro, porque tu vai encontrar, é sério, tu vai encontrar em quase todo lugar que ela é só a deusa da fertilidade e do sexo, e não, como eu já falei aqui nesse vídeo, e eu falei ainda muito pouco. Então vocês podem deixar nos comentários aqui se vocês tiverem mais dúvidas, e se quiserem mais vídeos sobre ela, eu tenho alguns já planejados, mas se vocês tiverem interesse ainda, eu vou fazer esses vídeos. E não esqueçam de curtir a nossa página, Galdermador, e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e curtir o vídeo, por favor. Se quiser compartilhar, eu agradeço muito, nós agradecemos muito. E assim, nós estamos muito contentes com o quanto está crescendo o canal. Todo dia é difícil não ter um inscrito novo, 2 inscritos novos, e também lá na página muito mais, cada vez mais pessoas estão curtindo. Então, por favor, se vocês souberem de pessoas que querem aprender sobre bruxaria, xamanismo, ocultismo, né? Indiquem, por favor, a gente fica muito agradecido por isso. Então, muito obrigado pela atenção e tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau.